Deus, aleluia. Que nesta tarde, Senhor, nós possamos passar pela cruz do Calvário e ser resgatados pelo Teu amor, Pai. Ser resgatados por Ti, Senhor. Passar pela cruz, tocado pela cruz, ser moldado pela cruz, Senhor. Aleluia. Podem sentar por uns instantes. Vamos continuar a adorá-lo. A palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6 versículo 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu vou repetir Gálatas capítulo 6 versículo 4: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Aleluia. Eu estou crucificado para o mundo. Quantos de nós temos a ousadia ou teremos a coragem de dizer: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim? Quantos de nós temos a ousadia para dizer tal coisa? É nisso que eu vos quero falar nesta tarde. Passarmos pela cruz, pela experiência da cruz. Nesta passagem ela é clara. Esteja longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O valor dessa cruz ele é inconfundível, ele é incalculável. O valor dessa cruz é acima de todas as coisas que nós conhecemos ou podemos conhecer até os nossos dias de hoje. Esta experiência da cruz alterou a humanidade. A experiência da cruz marcou a humanidade. A experiência da cruz ela alterou todas as coisas. E hoje nós vivemos e estamos aqui a viver essa experiência da cruz. Hoje estamos aqui a viver essa experiência da cruz porque com a cruz a história se dividiu em dois: antes de Cristo e depois de Cristo, antes da cruz e depois da cruz. E hoje estamos aqui usufruindo dessa experiência maravilhosa que foi o nosso Jesus passar pela cruz. Aleluia! O que é que acontece, meus irmãos? Acontece é que todos nós que somos chamados de cristãos, quem não tiver em si a cruz de Cristo, não são cristãos, são outra coisa qualquer, menos cristãos. A experiência da cruz, ela precisa acontecer em cada um de nós, igreja. A experiência da cruz deve acompanhar cada um de nós, igreja. Aonde nós formos, a experiência da cruz esteja em nós. E a experiência da cruz, ela tem a ver com morte. A experiência da cruz anseia por morte, morte de nós mesmos para uma nova vida. Amém. Morrer para nós, para vivermos. Aleluia. Essa é a experiência da cruz. Isso é aquilo que a cruz exige. Assim como Jesus se entregou e morreu, Ele nasceu, Ele reviveu, Ele renasceu, Ele deu a sua vida por nós e nos fez reviver, nos fez renascer novas criaturas em Cristo. Amém. Quantos de nós somos novas criaturas em Cristo? Aleluia. Amém. Então diz: eu sou nova criatura. Irmãos, então a cruz ela vem como uma representação de uma passagem, um estágio que nos leva ao céu. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Foi um momento, foi um estágio, foi um acontecimento, foi uma experiência que levou a humanidade a um outro patamar. E a experiência da cruz para o cristão, ela passa por esse estágio, levando cada indivíduo a morrer para si mesmo e a começar a viver agora para um novo local, para uma nova realidade, para um novo eu. Eu não poderia em momento algum, eu gosto de dar este exemplo, eu não poderia em momento algum chegar aqui junto a vocês e dizer-vos hoje: olha, quando eu vim a atravessar a rua, eu fui atropelado por um caminhão, passaram 2 caminhões por cima de mim.
Você não ia acreditar, a minha roupa não está suja, eu não tenho marcas, nada aconteceu, nada exterior se manifesta em mim para que eu possa dizer que fui atropelado por 2 caminhões. E assim se passa com a experiência da cruz. Quando ela passa na vida de cada cristão, alguma coisa se marca, as nossas vestes estão marcadas de forma diferente, a nossa atitude passa a ser diferente, eu não passo a ser o mesmo, porque a experiência da cruz me indica isso. Porque a experiência da cruz me declara que eu agora não sou mais o mesmo. Irmãos, e nós como igreja estamos carenciados de uma experiência da cruz. Infelizmente a igreja precisa da experiência da cruz. E porquê é que eu digo infelizmente? Porque a igreja que supostamente deveria já ter vivido a experiência da cruz está muito longe de vivê-la. Precisamos de passar por essa experiência da cruz. Precisamos reviver talvez a sua experiência da cruz. Se calhar a experiência que eu tive no passado não foi tão impactante assim. Porque eu não posso continuar a parecer-me com o mundo sabendo que a experiência da cruz me fala algo diferente daquilo que o mundo me está a falar. Não posso. A cruz, ela é fantástica porque ela não olha a condição. A cruz apenas olha para a morte do indivíduo. Olha para a morte de alguém para viver uma nova vida. Aleluia. A cruz é histórica. E mesmo aqueles que não creem nessa cruz vivem o efeito que essa experiência declarou. Mesmo aqueles que não são cristãos, cada dia que festejam o seu aniversário, festejam a cruz. Porque a cruz marcou a história. A cruz dividiu a história em 2, antes de Cristo, depois de Cristo. E quando eu declaro, eu fiz 30 anos. Eu declaro, eu fiz tantos anos. Eu vivi, o rei tal viveu tantos anos depois de Cristo. Aquele morreu tantos anos antes de Cristo. Aquele acontecimento foi antes de Cristo, depois de Cristo. Mesmo aqueles que não creem nele continuam a declarar e continuam a ser reflexo da experiência que aconteceu na cruz. Ela é histórica. Ela é histórica. E ela assume um papel, irmãos. A experiência da cruz, ela assume um papel de transformar vidas. E é uma experiência que gera outras experiências. Porque como eu declarei, eu não posso dizer que eu fui atropelado por alguma coisa há 2 minutos atrás e nada se manifestar em mim. Foi um milagre, pastor. Eu não posso dizer, eu fui ao McDonald's e ao comer as minhas batatas com ketchup deixei cair na minha camisa e de repente não ver mais nódoa. Não posso. A experiência da cruz se assemelha, talvez não posso compará-la porque não tem comparação, mas eu não posso declarar que a experiência da cruz me marcou se nada se manifesta em mim ou se pouca coisa se manifesta em mim. Porque a experiência da cruz ela é uma geradora de outras experiências. Quando eu passo pela experiência da cruz, eu sou levado a experimentar algo maior. Há coisas maiores em nós. Quem quer experimentar a cruz? Meu amado, quando eu passo pela experiência da cruz, eu passo por experimentar o amor de Deus. Este é o primeiro reflexo da experiência da cruz, o amor de Deus. Quando eu passo pela experiência da cruz, eu começo a compreender quem Deus é, porque a palavra nos declara que Deus é amor. Então quando eu passo pela experiência da cruz, automaticamente eu experimento o amor de Deus. A Bíblia em momento algum nos diz que Deus é poder. Tem muito cristão vivendo o Deus do poder. O Deus da prosperidade, o Deus disto, o Deus daquilo, em que a palavra declara que Deus é amor. Deus não declara que Deus é poder. Deus tem poder, Deus é poderoso, mas a essência dele é amor. Ele não fala que a essência dele é poder.
Ele fala que a essência do nosso Criador é amor. Então todo aquele que passa pela experiência da cruz, passa por experimentar o amor de Deus. É impossível nós não experimentarmos o amor de Deus para aquele que passa pela experiência da cruz. É impossível. Deus, Ele escolhe amar a todos nós, cristãos ou não cristãos. O seu amor escolhe amar independentemente da sua condição. E Deus escolheu fazer aquilo que o amor lhe permite fazer. Não aquilo que Ele tem poder para fazer. Porque Ele tinha poder para fulminar toda a gente hoje aqui. Mas porque Ele nos ama, porque nós queremos experimentar a cruz, Ele então escolheu dar-nos novas oportunidades. Ele escolheu então amar-nos incondicionalmente. Ele escolheu amar-nos. Não é motivo de alegria. Não é motivo de que o nosso coração se enche de alegria. E Ele prova o seu amor por nós. Ele escolheu nos amar e define que Ele é esse amor. Vamos ler o que é que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, no versículo 8, declara-nos: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Entendemos aquilo que estamos a ler? Lemos novamente. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Sabe com quem é que Ele estava a falar aqui? Sabe quem é este conosco? Somos nós. És tu, sou eu. E se nós trocarmos agora aqui o conosco pelo meu nome, Deus dá prova do seu amor por ti, Pedro. Deus dá prova do seu amor por ti, Lourdes. Deus dá prova do seu amor por ti, Ruth. E sabes como é que Ele prova? Prova que mesmo tu sendo pecador, mesmo Ele sendo pecador, Ele entregou na cruz o seu Filho para morrer por nós. Ele nos amou. Ele escolheu nos amar. 1 João 4,18 declara que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Aquele que experimenta a cruz, que passa pela experiência da cruz, que experimenta esse amor de Deus, não é mais uma pessoa que vive no medo. Não pode viver no medo, porque o perfeito amor que é o de Cristo, Ele lança fora todo o medo. Ele tira fora o medo que possa estar a querer entrar nos nossos corações. E não vou ter mais medo, porque eu sei que o meu Deus me ama. Eu sei que o meu Deus me ama. E eu começo a experimentar um Deus não por medo. Talvez em alguns lugares muitos servem a Deus por medo, pelo julgamento. Mas não sirva a Deus por medo, sirva a Deus porque Ele é amor. E Ele, além de ser amor, Ele dá um mandamento a cada um de nós de amarmos uns aos outros. De amarmos uns aos outros. Então, quando eu experimento a cruz, quando eu passo pela experiência da cruz, mesmo sabendo que eu não merecia, Ele morreu por mim. E Ele me ama. E quando nós recebemos o amor de alguém, nós não somos julgados, a pessoa não se chateia connosco. E cada vez que eu olho para o amor do meu Cristo, eu não o vejo na cruz chateado comigo, porque Ele morreu por mim. Eu não o vejo chateado a dizer assim: olha, eu estou a morrer por tua causa. Foi errado o que tu fizeste. Achas que é correto, Pedro? Achas que é correto eu estar a morrer por ti? Não, eu sei que não é correto, mas Ele me amou e Ele decidiu morrer por mim. E Ele não está chateado. Não há necessidade de ter medo, Ele não está chateado. Há necessidade de nós nos achegarmos a Ele, porque Ele é amor. E Ele não me julga como julga o mundo. Ele não me julga como o mundo pensa em julgar. Onde, às vezes,
Nós, como homens, temos a tendência de julgar uns aos outros. E o julgamento um dos outros tem que acabar, tem que parar com esse julgamento, porque Ele não nos julga da maneira como nós temos tendência de julgar uns aos outros. O erro um dos outros. Ele próprio morreu na cruz porque nos amou. Amém. E não julgou o mundo. Ele decidiu morrer na cruz. Virá um dia, sim, em que o julgamento final virá. Virá o dia em que todos nós vamos apresentar-nos diante do trono do Rei. Para haver o julgamento final. Mas até lá cabe a Ele a decisão de julgar ou não. Não cabe à igreja a decisão de julgar. Podemos julgar os frutos e a palavra nos dá a base para que nós podemos julgar os frutos uns dos outros. Os frutos. De chegar e dizer a alguém que deu um fruto, que teve uma atitude errada, de nós chegarmos e dizer assim, isso está errado, vamos corrigir aqui. Agora não devemos julgar a pessoa porque ela teve uma atitude errada. Não devemos declarar essa pessoa como uma pessoa pura e simplesmente mundana ou isto ou aquilo porque ela teve uma atitude errada. Porque Ele, com o seu amor, Ele não olhou para o erro, Ele olhou acima de tudo para o amor que Ele tem por nós, pela experiência da cruz. Amém? Em segundo lugar, irmãos, quem passa pela experiência da cruz experimenta graça. Sabe o que é graça? Quem passa pela experiência da cruz experimenta graça. Se falarmos de misericórdia, misericórdia é algo que eu não recebo aquilo que deveria receber. Aquilo que merecia receber eu não recebo. A graça é eu receber não merecendo. A graça tem várias virtudes, mas baseando na mais simples seria então eu receber algo não merecendo. E quando passamos pela experiência da cruz, estamos a receber algo que nós não merecíamos. Eu não merecia essa experiência. Eu não merecia as conquistas que Ele teve na cruz. Eu não merecia que Ele anulasse toda a cédula que era contra mim. Eu não merecia, mas Ele anulou. Eu não merecia, mas Ele me deu. Eu não merecia, mas Ele me levou à salvação. Eu não merecia, mas Ele decidiu me amar. Eu não merecia o seu amor, mas Ele decidiu me amar. Eu não merecia, mas Ele deu-me da sua graça. É como alguém que vai trabalhar, que não vai trabalhar, e recebe o seu salário. Não merecia receber salário, porque não trabalhou, mas recebeu o salário porque, por e simplesmente, Ele nos amou. Quem passa pela experiência da cruz, experimenta graça. E quando experimentamos graça, começamos a compreender que não vale a pena negociar com Deus. Não tem sentido de ser negociar com Deus. Não é porque eu dou que eu vou receber, é pela sua graça que eu recebo. Porque na verdade eu não merecia nada. Mas porque Ele, pela sua graça, disse, olha, se tu deres, vais receber. Pela sua graça. Pela sua graça. Ainda existe muita negociação no mundo evangélico, no mundo cristão. Ainda se negocia muito as coisas de Deus. Coloca-se diante de Deus nossos jejuns, nossas orações, nossas ofertas e até aquelas macumbas santas, entre aspas, que vamos fazer assim, vamos fazer assado e Deus vai abençoar. Ele não abençoa por causa disso. Ele abençoa porque quando passamos pela experiência da cruz, nós experimentamos a graça de Deus. Nós experimentamos a graça de Deus. Eu acho curioso quando às vezes, e eu como pastor passo às vezes por isso, às vezes um irmão ou uma irmã chega e diz assim, não, faz, olha, cuidado porque fizeram uma macumba daquilo, uma macumba daquela, fizeram uma macumba contra ti. E daí? Qual é o problema? Nem vou dormir. Olha, só estão a perder tempo. Porque a graça do Senhor que está na minha vida não permite que isto venha sobre mim. Não.
Isso é aquilo. Parece que andamos com medo de tudo e mais alguma coisa. Eu tomei banho com um shampoo Pantene, que antigamente diziam que era do diabo, e a minha cabeça doía muito cada vez que eu tomava banho com shampoo Pantene. Não estamos a experimentar a graça. Não passamos pela experiência da cruz. O endemoniado passa por mim, eu fico logo com dor de cabeça. É o endemoniado que tem que sentir dor de cabeça, não sou eu. Porque a graça do Senhor está sobre a minha vida. Eu me senti mal e não sei o quê, até me senti uns arrepios. A experiência da cruz não me fala acerca disso, não. E quando Jesus nos mostra os exemplos que Ele dá, são completamente contrários do que muitos vivem hoje. Ele nos demónios, quando lidava com demónios, eu não perdia tempo. Ele era, o que estás a fazer? Põe-te a andar. Hoje não, hoje faz-se entrevista com vampiros. Então, como é que é? Estás bom? Não estás? Tal, sei o quê. E estamos ali às horas, tum. Até se ensina às vezes na televisão. A graça é algo que é dado sobre a minha vida, uma autoridade que é dada sobre a minha vida, uma cobertura que é dada sobre a minha vida que eu não merecia, mas Ele me deu quando eu experimentei a cruz. Quando eu experimentei a cruz, a minha vida passou a ser outra. Eu passei a ser mudado. Quando eu experimento a cruz, quando eu passo pela experiência da cruz, eu experimento salvação. Quem daqui quer experimentar salvação? Amém. Existe uma igreja que quer ser salva aqui? Amém. Então, se eu experimento a cruz, eu experimento salvação. E o que é que diz aquele que precisa ser salvo? Qual é a expressão, ou qual é a resposta daquele que realmente necessita ser salvo? Aquele que necessita de uma resposta, qual é a atitude dele? Aquele que precisa de uma solução, qual é a atitude dele? Tem misericórdia de mim, Pai. É um admitir que precisa. É de um admitir que eu preciso de salvação. É admitir que eu preciso. Tem misericórdia, porque eu preciso. Tem compaixão de mim. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir chegar lá. A experiência da cruz me leva a admitir que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Me leva a ajoelhar e admitir que eu preciso de ajuda. Quando eu passo pela experiência da cruz, eu só posso pedir ajuda. Eu só posso admitir que eu sou incapacitado. Muitos passam pela experiência da cruz e pensam que já não precisam de mais ninguém. Se isolam, ficam no seu canto. Não precisamos mais de ajuda, escondemos a nossa vida. Estudo sozinho, pergunto sozinho, oro sozinho. Isso não é a experiência da cruz. Porque a experiência da cruz me mete em contacto com outros que experimentaram a cruz. E se eu, quando experimento a cruz, eu preciso de ajuda, só tem que ser com alguém que também precisa de ajuda como eu. Que juntos com o Mestre possamos chegar onde Ele quer nos levar. Em quarto lugar, irmãos, quando eu experimento a cruz, eu experimento perdão. Quando eu passo pela experiência da cruz, eu experimento o perdão de Deus. E o perdão de Deus tem algo fantástico, irmãos. É que na experiência da salvação, ao admitirmos que pedimos ajuda, ao admitirmos que precisamos de ajuda, compreendemos que não somos perfeitos. E aí começa o trabalho do perdão. É quando eu admito que não sou perfeito. Quando eu admito que na verdade não há em mim perfeição. E essa é a oposição do perdão, é a perfeição.
Sabia? O maior opositor dos nossos dias de hoje é a perfeição. Hoje, quando nós colocamos quando vamos a uma entrevista de trabalho, às vezes os entrevistadores perguntam qual é o seu maior defeito, e nós, tentando fazer aquele estilo que somos os maiores, eu sei porque eu trabalho com consultores que apresentam o CV e eu vou às entrevistas com eles e eles já comigo, e então quase todos eles dizem que o maior defeito deles é serem perfeccionistas demais. Estamos a viver um mundo dos perfeccionistas demais. São todos tão perfeitos, tão perfeccionistas, porque eu gosto de tudo do meu jeito. Eu diria, nós somos todos egoístas demais, não perfeccionistas. Eu diria, nós somos todos individualistas demais, não perfeccionistas. Porque perfeito só teve um. Foi o nosso Criador. E existe uma implantação na mente da sociedade dos nossos dias de hoje, que somos todos perfeccionistas. Mas que não queremos é admitir que nós queremos é tudo ao nosso jeito. Nós queremos é tudo à nossa vontade. Isto não é perfeccionismo. É preciso nós compreendermos que quando nós passamos pela experiência da cruz, nós experimentamos o perdão. E o perdão é admitir que eu realmente tenho erros, que eu realmente preciso de ajuda e que eu não sou perfeito. Então aquele que experimenta a cruz, experimenta perdão. E é o perdão que nos faz começar o caminho para a salvação. Porque ao admitir que eu tenho erros, e o nosso Jesus morrendo na cruz, entregando na cruz por nós, sabia que nós tínhamos erros. Não éramos perfeitos, mas mesmo assim Ele decidiu se entregar na cruz e nos perdoar. E como é belo. Sabem porquê? Porque Ele queria continuar a ter um relacionamento connosco. Aquele relacionamento que foi conquistado lá no Éden, Ele queria agora restaurá-lo lá na cruz. E o único meio era o perdão. Eu perdoo-te, filho, eu perdoo-te, filha. Vamos voltar a ter relacionamento juntos. Num casamento é o perdão que mantém o casamento em pé. Porque é ali que eu gero. O perdão continua a manter o relacionamento em comum. Então o perdão é o meio de manter os relacionamentos. Amém. O perdão é o canal para eu permanecer nos meus relacionamentos. E perdão não pode abrir as portas aos perfeccionistas. Não pode. Porque isso é ideia de Satanás. Não me levem a mal. Fazer o melhor que nós podemos é correto. Mas admitir que somos imperfeitos é mais do que correto. Amém. É normal. O perdão é uma experiência tão maravilhosa, passada pela cruz, que envolve amor, graça e envolve salvação. Porque o perdão, ao entender que nós não somos perfeitos, ele de alguma forma usa do amor, não olhando para os defeitos, não olhando para a condição, e continuando a investir independentemente da condição da pessoa. O perdão mantém o nosso relacionamento com Cristo, e a experiência da cruz, ela manifestou isso a cada um que passa por essa experiência. E automaticamente, quando nós passamos pela experiência da cruz, nós, ao recebermos perdão, mas isto é só para aquele que passa pela experiência da cruz. Para aquele que vive a moda da cruz, isso é diferente. A moda da cruz fala que é porreiro nós carregarmos t-shirts que diz God first, bro. Nada contra isso, de maneira nenhuma. Ou a moda da cruz faz com que nós vamos ver concertos, com que nós vamos ouvir grandes pregadores, com que multidões se movam para certas e determinadas ocasiões. Essa é a moda da cruz. A experiência da cruz não. A experiência da cruz fala de arrependimento, fala de perdão, fala de eu olhar para o meu irmão
sabendo que Ele tem erros, mas eu quero continuar a perdoá-lo e mantendo o relacionamento com Ele. Porque assim como o Cristo me fez experimentar a cruz e me perdoou a mim, sabendo que eu era imperfeito, Ele quer que eu seja também levado a esse estágio de olhar para o meu irmão, sabendo que ele é imperfeito e eu perdoá-lo à mesma. Isso é passar pela experiência da cruz. Isso é viver a experiência da cruz. Em quinto lugar, a experiência da cruz nos leva a experimentar a misericórdia. Quem experimenta a cruz, experimenta a misericórdia. E misericórdia, já falámos, que é não receber aquilo que eu deveria receber. A graça, falámos que é eu receber aquilo que eu não mereço. E a misericórdia, não receber aquilo que eu mereço. E o que é que eu mereço então? Alguém tem alguma ideia? Essa é a parte difícil. Muitos mereciam receber muitas chineladas, muitas chicotadas, muitas pauladas. Muitos não mereciam nem a cruz. Ou não merecíamos nada, na verdade. Mas porque Ele decidiu nos dar da sua graça, porque Ele nos amou, porque Ele deu a salvação, porque Ele usa da sua graça e nos faz experimentar a misericórdia. A misericórdia, então, para aquele que experimenta a cruz, é uma nova oportunidade. Porque eu não merecia novas oportunidades. E a cada dia, para o cristão que experimenta a cruz, é uma nova oportunidade. É um novo momento de misericórdia do Senhor. E sabe quantas novas oportunidades Deus tem dado à sua vida? E quantas Ele vai continuar a dar? Mas não se habitue, porque um dia a mama acaba. Não se habitue a usar e abusar dessa misericórdia e dessa graça, porque isso já não se chama experiência da cruz, mas mente humana. E a mente humana, ela nos leva a pecar sabendo que depois Jesus perdoa-me. E no nosso pecado a gente diz: depois eu peço perdão a Jesus. Já estou perdido mesmo. Perdido por 10, perdido por 1000. Já estou longe mesmo. Mais um pecado, menos um pecado. O Senhor, quando me passar com o pano, com o sangue dele, Ele limpa tudo. Não abuse dessa misericórdia. Não abuse dessa graça. Mas é bom, é verdade, que Ele ao entregar a sua vida na cruz, e nós ao experimentarmos essa cruz, ao sermos crucificados com Ele, nós recebemos novas oportunidades. Então a nova oportunidade, Ele não olha para o meu pecado. A nova oportunidade é nova. Não é meia oportunidade, ela é nova. É todos os dias uma nova oportunidade de eu poder restaurar a minha vida. Ele não olha para aquilo que se passou ontem, mas olha para aquilo que pode acontecer hoje. É uma nova oportunidade. E Deus quer dar novas oportunidades àqueles que experimentam a cruz. Àqueles que experimentam verdadeiramente a cruz. Igreja, eu vou continuar a falar acerca disto. Eu vou continuar a ministrar acerca da experiência da cruz e daquilo que ela acata para as nossas vidas, porque tenho a sensação que nós não estamos a viver a experiência da cruz. Não estamos, não. Não estamos. Infelizmente, ou felizmente, hoje tem muitos medidores dessa experiência da cruz. Medidores como
Um povo que é fiel nos seus dízimos, por exemplo. Tem certeza mesmo? O dízimo é aquilo que é a coisa mais básica que nós podemos entregar. É o mais fácil de dar. E é aquilo que nós temos autoridade para fazer. Ou temos, além de ser mandamento, é aquilo que eu posso fazer de forma fácil. Ah, não é assim tão fácil, pastor. É. Porque é algo que é material e não necessita do agir miraculoso de Deus para acontecer. Precisa apenas de um ato de fé nosso. E de agir no normal, no natural. Medidor da experiência da cruz é o desejo que nós às vezes temos de vir à igreja, de orarmos, de participarmos na oração, de participarmos com os irmãos nas atividades, de ligarmos uns para os outros. Medidor da experiência da cruz. Medidor da experiência da cruz tem uma moderna agora, que é o Facebook. Essa aí é fantástica. E eu agora vou falar hoje isso, e no próximo culto que eu falar sobre a experiência da cruz vou falar igual. A próxima vez, irmãos, e eu falo isso, hoje não estou a mandar recados, estou a falar diretamente com toda a igreja, que a próxima vez que eu ver algum irmão desta igreja a pôr a geneirada que não tem nada a ver no Facebook, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na igreja no domingo ou na sexta, ou seja lá o que for, é chamar à parte e dar nas orelhas. Porquê? Porque há uma responsabilidade da minha parte como pastor de poder vos orientar que há coisas que não se colocam em Facebook. Quem não sabe usar, não tem. Use para a glória do Senhor, use para falar da palavra do Senhor, use para mandar umas piadas, use para, sei lá. Agora não exponha a sua vida íntima. Ah, mas é só para os meus amigos, não é nada. É para não sei quantos bilhões de utilizadores. Ah, mas não, eles estão todos bloqueados. Está bem, tem certeza? É uma boa maneira de que as pessoas não venham à cruz porque a sua vida é só problemas. Aqui é o lugar de resolver problemas. Na igreja é o lugar de resolver problemas. Não é um lugar só. E isso é o problema que nós temos. A mentalidade que nós temos de não termos passado ainda pela verdadeira experiência da cruz. É a mentalidade que nós temos que a igreja é só para ir para o oba-oba. É só para ir cantar e falar lindo. Aleluia, Jesus! Oh, como é maravilhosa a tua graça! É só... Não, igreja. Aqui é lugar de vir com problemas, sim, chorar aqui e derramar baba e ranho. E de juntos orarmos uns pelos outros, para que problemas possam ser resolvidos aqui na oração, movendo a graça do Senhor, movendo a misericórdia do Senhor. É aqui. Por isso é que a igreja se trocou para um lugar de julgamento e não um hospital. A igreja é hospital. É lugar de treinamento também, é lugar de ensino, é lugar de consolo, é lugar de paz. Ah, mas quando eu vou, depois eu tenho receio de olhar para a cara dos irmãos, depois os irmãos vão perguntar como é que eu estou, como é que eu não estou. Venha com trombas mesmo, não tem problemas, tromba de elefante, de sei lá, do que quiser, mas venha. Você acha que eu também tenho momentos em que eu também chego aqui que me apetece só sorrir? Não! Claro que não! Há uns tempos atrás eu falei aqui, já não sei se foi com o Rui Pedro, com o Michel Loborno, eu disse assim, se um dia eu chegar e ver que eu estou no meu canto, deixem-me estar, que eu venho louvar ao Senhor, tranquilo. E é engraçado que, não sei se eles fazem propósito ou não, mas quando eu não venho no meu canto muito caladinho, eles deixam estar. E Deus trabalha naquela hora. Deus fala. Deus ministra. Porque é por isso que nós estamos aqui. Se a igreja for só, irmãos, desculpem dizer isto, se a igreja for só viver de culto em culto, então, raios, passamos tudo ao lado. Falhamos tudo. A Bíblia nos declara que nós temos que viver de glória em glória. De glória em glória. Glória tem muito a ver, tem muita coisa que nós podemos estudar acerca da glória de Deus, acerca dessa maravilhosa glória de Deus.
Não vive de culto em culto. Culto é necessário. Culto é importante nós darmos ao Senhor. Culto temos que estar, sim. Devemos estar. Devemos cultuar a Deus. E a Bíblia nos ensina. E temos inúmeras manifestações. Inúmeras experiências. De que em momentos em que os homens de Deus mais estavam em baixo, ali eles rasgavam as suas vestes e ali eles iam cultuar ao Senhor. Hoje, nos nossos dias de hoje, nós estamos mal, ficamos em casa. Estou mal, não quero ver o irmão. Porque o irmão só tem que me ver quando eu estou com a cara limpa. Não. O irmão tem que estar lá quando você está com a cara suja. A igreja tem que estar lá quando nós estamos com dificuldades. Quando a coisa não está bem. E nós estamos a faltar-nos viver a experiência da cruz. Amém? Ela começa aqui, começa agora, já começou há muitos anos atrás e Ele só está à espera que nós agarremos essa experiência. Vamos colocar-nos de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Vamos novamente cantar. Clamar ao Senhor.